eloquente, porém com um discurso duro, que vai preparar o caminho para a chegada do Messias, para a preparada do ministério do Messias. A infância e a mocidade de João Batista é resumida em um único versículo, que é o versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 8, quando Lucas diz o seguinte: aconteceu que, exercendo ele as funções sacerdotais perante Deus na ordem de seu grupo, então, quando João, como é que se fala? Zacarias recebe ali o anúncio do anjo de que ele seria pai, e ele seria ali o precursor do Messias. Como a gente já falou, Zacarias ele se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, se vestia com peles de cordeiro, né, com roupas feitas de pele de cordeiro, tinha por hábito de se isentar da sociedade, vivia solitariamente na região desértica da Judéia, próximo do Mar Morto, e alguns acreditam que ele tenha tomado esse estilo de vida porque ele conhecia os hábitos e o comportamento de Elias, então, tal qual Elias, ele teria escolhido viver. Até tem aqui uma indicação a nível de curiosidade, né? O gafanhoto ele era um alimento usado pelos povos primitivos, normalmente ele era frito no azeite, e alguns dizem que ele tem gosto de camarão ou lagosta. Então, se você olhar desse nível aí, era um alimento nobre, né? Quer ver quem vai experimentar, né? Quem vai ser o corajoso que vai experimentar para ver se confere, né? Vamos testar, vamos conferir. Todo este cenário e contexto contribuíram para a formação do caráter do precursor de Jesus. Como é que se deu o ministério de João Batista? Ela tem início ali por volta dos 30 anos, lembrando que João Batista é primo de Jesus, de primeiro grau. Ele, né, de segundo grau, porque era filho da prima de Maria, né? Então um primo de segundo grau ali. A nação estava sofrida, debaixo do jugo do Império Romano. Havia o que nós chamamos de messianismo, uma ardente expectativa pela chegada do Messias. Sua área de ação, na área de ação de João Batista, foi ali no Baixo Jordão, próximo a Jericó, uma das principais vias de acesso a Jerusalém. Então, João Batista estava no fogo do furacão, porque ele exerce todo o seu ministério na Judéia, na região onde estava Jerusalém e o templo do Senhor. As autoridades religiosas se concentravam ali. O texto vai dizer, de Mateus 3, vai dizer que multidões vinham ao seu encontro. Então, você imagina, um homem de vestes peculiar, de costumes relativamente estranhos, consegue arrastar uma multidão para ouvir os seus ensinos. E aí tudo isso indica de que, primeiro, a questão do messianismo estava muito latente no povo, que alguns perguntavam, será esse, né, o Messias que haveria de vir? Então, havia esse questionamento. E o fato de Deus ter ficado tanto tempo sem levantar uma voz profética. Então, o povo estava sedento por ouvir o que Deus havia de falar. Um teólogo chamado Max Anderson vai comentar que João era muito compassivo com os arrependidos. Ele não ralhava com eles nem os censurava. Entretanto, foi implacável com os líderes religiosos da época. Nunca ninguém se atrevera a falar dessa maneira com esses homens. Então, João ele se levanta como uma voz eloquente e bem enigmática do seu tempo. Ele ousa confrontar os líderes da sua comunidade. Eram eles os que faziam e aconteciam na nação. Então, ele se opôs, ele se levanta como uma oposição ao judaísmo frequente da época. E, além disso, ele vai dizer, se vocês são justos, provem os seus atos, não apenas sendo batizados. A gente vai falar sobre o ritual do batismo, e o batismo não era algo novo em Jerusalém, no judaísmo, porque os judeus se batizavam o tempo todo, eram os banhos ritualísticos, mas João ele vem apresentar um batismo diferenciado, que é o batismo de arrependimento. Ser judeu não era suficiente, visitar o templo, celebrar as festas, e participar da sinagoga não era o bastante. A questão era a purificação interior. Então, João Batista ele é um precursor nessa questão do batismo de arrependimento. E ele anunciava, o Messias logo virá.
e considerando que ele também vai pedir arrependimento, preparem-se agora. Preparem o seu coração para a vinda de Deus à terra. Essa era a síntese da mensagem de João Batista. Como eu acabei de falar, o rito do batismo não era algo que era incomum naquele tempo. Ele estava intimamente ligado aos ritos de purificação que eram usados pelos judeus com muita frequência. Qual é o diferencial, então, no batismo de João? Ele não simplesmente estava propondo aí uma lavagem cerimonial, mas ele estava falando de um batismo diferenciado, que era um batismo de arrependimento, que era destinado aos prosélitos convertidos do judaísmo. O batismo de João se diferenciava no seu significado, pois visava a transformação da vida moral mediante o arrependimento. Na verdade, não diferente do simbolismo do batismo que nós temos hoje, o batismo era apenas um simbolismo externo de uma transformação interna, sempre afirmando que o que antecede o batismo é um sentimento de arrependimento, tá? Então, a ênfase do batismo de João Batista é bem parecida com o que nós fazemos hoje. E aí vem a grande questão, né? Jesus é batizado por João Batista. E aí me vem a pergunta, por que Jesus foi batizado? Visto que a Bíblia vai dizer que Jesus é o único que viveu entre nós, que tomou a forma humana, porém com um diferencial bem marcante. Jesus não pecou. Jesus é alguém sem pecado. E aí vem a grande questão, né? O próprio João Batista, ele meio que reluta em batizar Jesus, dizendo que o próprio Jesus, era ele que deveria ser batizado por Jesus. E aí Jesus não. Ele afirma e insiste ser batizado por João Batista. E aí eu queria ouvir vocês. Existem pelo menos 3 razões pelas quais Jesus foi batizado. Alguém saberia me dizer quais são elas? Só habilitar o áudio de vocês aí e compartilhar. Para se cumprir o que estava escrito lá no Antigo Testamento pelo profeta Isaías. O que o profeta Isaías diz especificamente? Agora eu esqueci, mas... Mas quem? Por que Jesus foi batizado? Eu me lembro, gente, que meu filho tinha por volta de uns 9 anos na época, e ele saiu muito indignado da classe dos juniores, e eu estava ainda saindo da sala onde eu dava aula, e ele virou e falou assim, ele gritou da sala dele mesmo, mãe, me fala uma coisa. Eu falei, o que foi, filho? Ele, Jesus não é Deus? Eu falei, filho. Ele falou, então por que ele foi batizado? Aí eu, boa pergunta, seu pastor está logo ali. Ó. Aí eu joguei a bola, entendeu? Passei a bola para o meu pastor. Mas é uma pergunta frequente, né? Por que Jesus foi batizado se ele é Deus? Né? Qual foi a necessidade? Visto que a ênfase do batismo de João Batista era o batismo de arrependimento. Se Jesus não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender. Se ele não tinha do que se arrepender, não havia necessidade de batismo. Então, por que Jesus foi batizado? Professora, Oi. ele batizou para dar o exemplo, né? E a partir dali, todos os que foram, né, seguindo o que ele fez como homem, né? Ele deu o exemplo como mestre também, os seus discípulos serem batizados também. Verdade, o irmão Edieldo que falou, não foi? Foi. Então, a primeira razão pela qual Jesus foi batizado, para nos dar o exemplo. Jesus estava ali nos dando o exemplo. Se Jesus foi batizado, qual seria agora o nosso comportamento? Tal como Jesus foi batizado, o ato de iniciação no cristianismo seria através do batismo. O batismo para o cristianismo é o mesmo que a circuncisão para o judeu. A circuncisão para o judeu era o ato da aliança de Deus com os judeus. O batismo é o cerimonial da aliança do homem com Deus, da nova aliança. Então, o pontapé inicial no cristianismo se dá pelo batismo, que é a pública profissão de fé. E aí tem todo aquele simbolismo, né? De morrer ao ser mergulhado, morreu para o mundo, para essa vida, e ao ser levantado, ele está renascendo para uma nova vida, uma nova criação. Eu me lembro que uma vez
um pastor que fora pregar na minha igreja, ele contou uma experiência dizendo que um irmão chegou para ele e falou assim: pastor, eu descobri por que eu continuo pecando. E aí o pastor falou assim, não entendeu muita coisa, e falou: por que, meu irmão? Ele parte do princípio de que ele continuava pecando porque ele é pecador, né? Aí ele falou: pastor, quando o senhor me batizou, ficou faltando a pontinha da cabeça, o senhor não me afogou do jeito certo. Então, ele atribuía o batismo uma conferência de graça que o batismo não tem. Né? O Charles Spurgeon, ele tem uma frase muito interessante que ele diz assim: achei que tivesse afogado o velho homem nas águas do batismo. Depois descobri que o infeliz sabia nadar. Então, é exatamente isso. Né? O batismo ele é simplesmente uma pública profissão de fé. Ele não é algo que confere graça e nem que atribui salvação. E Jesus, ao ser batizado, ele estava nos dando um exemplo. Outra razão pela qual Jesus estava sendo batizado, e agora usando as palavras do Fernando, era para se identificar conosco. Né? Ele fala que ele estava cumprindo, mas eu entendo aqui que Jesus, como representante legal do homem, ele estava ali nos representando como tomando a nosso lugar para que ele pudesse se identificar com o homem. Então, ali uma identificação completa para cumprir ali tudo que havia sido proferido sobre ele. E uma terceira Mas isso aí razão... não é... Mas esse não é para dar exemplo? Não é a mesma coisa, não? Então, o exemplo é uma coisa. O para se identificar conosco é no sentido do representante legal do homem. Lembra? O pecado ele havia sido uma ofensa contra Deus proferida por quem? Pelo homem. Então, quem deveria pagar a pena do pecado? O homem. Só que a Bíblia vai dizer que não existia nenhum justo sequer. E aí foi necessário Deus tomar a forma de homem, porque ele deveria ser sem pecado, e aí vem a questão da dupla natureza em Jesus. Então, Jesus, na prática do batismo, não somente na cruz, ele também está se identificando conosco. É aquela questão, tomou sobre si a nossa culpa. Então, ele está tomando a nossa forma, né? Então, atribuindo a si mesmo a nossa culpa na identificação do batismo ali, se identificando com o homem pecador. Toda a sua vida foi, de fato, uma identificação conosco, desde o seu nascimento até a sua morte na cruz. Mas, exatamente, o batismo também é uma expressão dessa identificação com o ser humano, como um representante legal do ser humano. E a terceira razão que Jesus se batiza, que eu entendo, é que Jesus estava ali confirmando o ministério de João Batista. Você imagina que o discurso duro de João Batista deveria trazer muitas incógnitas aos seus ouvintes, né? Da onde veio esse homem emblemático, né? Com essas vestes peculiares, esses hábitos que não são comuns. E quando Jesus chega e diz que ele deveria batizá-lo, ele estava ali confirmando o ministério de João Batista. Uma outra coisa que acontece no batismo de Jesus é que a representação da Trindade. Então, a Trindade, de forma plena, ela se revela no ato do batismo de Jesus. Em que sentido? Jesus, o Filho, né, encarnado de Deus, o próprio Deus, o Espírito Santo que desce em forma de pomba e a pessoa de Deus Pai que se manifesta ao emblematicamente dizer: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. O texto quer dizer em quem eu tenho prazer, em quem eu me realizo, em quem eu me completo. Né? Essa é a ideia do me comprazo. Então, Deus ali verbalizando a sua satisfação em ver Jesus sendo obediente ao que ele veio fazer. E aí, nessa ocasião, tem um teólogo aí, o C.S. Lewis, se eu não me engano, ele vai fazer uma afirmação, né, de que no batismo, na ocasião do batismo, o filho sendo batizado, o pai envia e se revela através de uma voz testemunhando do céu, e o Espírito Santo manifesta em forma de pomba. Então, existe ali uma revelação plena da Trindade. Lembrando que a Trindade está nas páginas das Escrituras desde que o mundo é mundo, desde o início do mundo. Porém, essa revelação ela foi progressiva. Então, a Trindade ela veio meio oculta durante um tempo,
e agora no batismo de Jesus ela é revelada de forma plena. Então a gente vê ali a expressão das 3 pessoas da Trindade. O que sucede ao batismo de Jesus é o que nós conhecemos como a tentação de Jesus. Aonde que acontece essa tentação? O texto é claro dizer que o Espírito leva o Senhor Jesus até o deserto. E ali ele vai jejuar por 40 dias. E diz que ao final dos 40 dias, o diabo, o inimigo das nossas almas, o caluniador, ele vai se revelar a Jesus. Aí o texto até diz aí a antiga serpente do Éden. E as tentações feitas pelo diabo tinham um único propósito de desviar Jesus da cruz. E eu não sei se vocês já observaram que quando você lê lá no texto de Marcos, de Mateus e de Lucas, os 3 evangelistas que narram a tentação de Jesus, o Satanás ele é muito enfático porque ele coloca em teste a expressão que ele acabara de ouvir no testemunho do batismo. Ele começa, se tu és o Filho de Deus. Eu entendo que ele coloca em teste justamente a identidade do Filho de Deus. Lembrando que, para muitos teólogos, muita coisa estava velada ao diabo. O diabo não sabia de tudo. Então, ele vai tentar Jesus, colocando em teste justamente o testemunho que ele acabara de ouvir. Se tu és o Filho de Deus, transforma esta pedra em pães e para você comer. E aí Jesus começa a rebatê-lo com as escrituras. Outra coisa muito interessante é que muitos têm o hábito de manter a Bíblia aberta no Salmo 91 como proteção. E quando Jesus começa a rebater o diabo com a palavra, é justamente o Salmo 91 que o diabo vai citar. Então, cai por terra agora, desconstrói um castelo de que o diabo tem medo do Salmo 91. Ele não tem, ele até o conhece de cor e salteado. É só um comentário à parte aí. E aí o propósito foi levado pelo Espírito, então essa expressão aí indica que era vontade de Deus que Jesus passasse por essa prova. Lembrando que, gente, primeiro, o deserto ele não é um acidente no plano de Deus, ele faz parte da agenda. Todos os grandes servos de Deus tiveram uma experiência no deserto. Uma outra questão, certa vez eu li um comentário de um teólogo que me falou muito ao meu coração. Ele vai dizer que não é o lugar que nos faz, não são as circunstâncias, porque o primeiro homem, o primeiro Adão, ele falhou no jardim. E Jesus, o segundo Adão, ele venceu no deserto. E então não é o lugar nem as circunstâncias, mas aquilo que está em nós, dentro de nós. Então, nos dando uma ideia de que era a vontade de Deus que Jesus passasse por essa prova e demonstrar ali a sua obediência e de que ele vencera, Começa ali o embate final para vencer de uma vez por todas o inimigo das nossas almas. Então, ele é levado ao deserto com o propósito de ser tentado, tá? Então, não foi ali uma iniciativa do diabo, nada disso, foi uma iniciativa do próprio Deus. E os detalhes da história da tentação indicam a existência e as circunstâncias literais mescladas com essa visão. Então, aí vai as etapas da tentação. Primeiro, que os evangelistas eles narram como se o diabo só tivesse feito 3 tentações a Jesus. Mas tem um texto que vai dizer que ele foi tentado em toda sorte de tentação. Então, os níveis da tentação eles foram muito mais além do que aquilo que nós conseguimos compreender na leitura corrida dos diálogos dos evangelistas. A primeira etapa da tentação ela consiste no apelo da fragilidade física de Jesus, porque Jesus estava com fome. Ele estava 40 dias sem comer e Jesus estava com fome. E é muito interessante perceber que o diabo propõe para Jesus era que ele transformasse pedras em pães, para poder saciar a sua fome. Lá na frente, no decorrer da história, a gente vai ver que Jesus faz algo infinitamente maior, porque Jesus multiplica pães e peixes. Então, se você fizer uma comparação, você vai ver que Jesus fez exatamente ou algo maior do que aquilo que o diabo havia proposto. Qual é o problema, então, da proposta do diabo? A proposta está em quem a faz, em quem a fez. Quem estava propondo isso era o diabo.
E Jesus estava ali para mostrar de que ele não devia nenhuma obediência ao diabo. Muito pelo contrário, o diabo é para ser refutado. E aí Jesus cita Deuteronômio 8:3, quando ele diz, a palavra diz, nem só de pão viverá o homem. Um outro princípio que a gente aprende com a tentação de Jesus. Só se vence as investidas do diabo com a palavra de Deus. A segunda etapa da tentação vai no incentivo à presunção. Então, agora o diabo ele vai agora apelar para a autoridade de Jesus, né? Então, ele vai levar, após duvidar da paternidade de Jesus, ele agora vai levá-lo, né, a um local, e agora ele vai provar a fidelidade de Jesus a Deus, quando ele leva Jesus ao pináculo do templo, e ele diz ali que se ele se atirasse lá de cima, aí ele agora cita a palavra, ele vai dizer que dará ordem aos seus anjos, que para poder não fazer o mal algum, para que o seu pé não tropece. E ali Jesus mais uma vez rebate com a palavra quando ele diz, a palavra também diz, não tentarás o Senhor, vosso Deus. E a terceira etapa da tentação vai no apelo à ambição. Então, quando ele vai ali, ele fala assim, tudo isso, ainda no pináculo do templo, né, te darei se prostrado me adorares. E aí Jesus agora dá um chega para lá nele, diz que somente ao Senhor teu Deus darás louvor e culto. E ali ele expulsa e vence de uma vez por todas as investidas de Satanás, através do testemunho das Escrituras. Então, Jesus ele vence o diabo pela palavra das Escrituras. As refutações. Jesus baseia suas respostas nas Escrituras. Está escrito. Usa a palavra de Deus, a espada de dois gumes que esmaga Satanás e seus intentos. Foi a palavra e não o esforço humano de Jesus que lhe concedeu vitória. O inimigo não desistiu de tentar o mestre, apenas se retirou até uma ocasião mais oportuna. Então, uma das coisas que a gente aprende, o inimigo trabalha nas nossas fragilidades. E ele atacou justamente, ele começa todas as etapas de tentação apelando para a fragilidade física. O texto se encerra, a narrativa se encerra dizendo que os anjos vieram lhe dar assistência, né? Jesus jejua, à semelhança de Moisés, que também jejuou por 40 dias. Há aqueles que dizem, né, que Moisés foi o que mais jejuou, porque ele jejua 40 dias, desce, quebra as tábuas da lei, sobe e jejua mais 40 dias. Elias também jejuou 40 dias, então não foi diferente com o Senhor Jesus. E na sequência, a gente vai ver lá, né, na ocasião lá da transfiguração, os três personagens, Moisés, Elias e Jesus, trazendo ali a transfiguração no Monte Hermon, dando aí uma exemplificação tanto de Moisés, que era um representante da lei, e Elias, um representante da palavra profética, e Jesus. Tanto Moisés quanto Elias proferiram a respeito de Jesus. Gente, um minutinho para a nossa conexão cair. Vamos interromper e a gente volta aí para a gente não quebrar o raciocínio, tá? Voltem rapidinho aí, por favor.